Você foi ignorado, substituído ou tratado como opção e fingiu que não doeu. Você tentou manter contato, tentou ser compreensivo, tentou mostrar valor. E mesmo assim, parecia que nada era suficiente. A verdade é dura. Quanto mais você se entrega desesperadamente, menos é respeitado. O estoicismo ensina o contrário do que sua emoção quer fazer. Hoje você vai entender por que a sua ausência, quando bem usada, vira poder. Vamos aos ensinamentos. Número 8. A ausência como choque de realidade. Você já percebeu que enquanto estava sempre disponível, ninguém fazia esforço real por você, mas bastava você demorar um pouco mais para responder que a pessoa já mudava o tom. Isso acontece porque presença constante vira conforto automático, e conforto excessivo gera desvalorização. Os estoicos, como Marco Aurélio, defendiam o autocontrole e a independência emocional, e isso significa não implorar por atenção. Aplicar isso é simples. Pare de iniciar todas as conversas. Reduza explicações longas. Não se justifique por viver sua própria vida. Invista seu tempo em evolução pessoal, treino, leitura, projetos. Quando você se torna menos previsível e mais focado em si, sua ausência deixa de ser carência e vira impacto psicológico. E é nesse momento que começam a sentir sua falta de verdade. Número 7. Pare de reagir como eles esperam. Você já caiu na armadilha de responder na hora, de discutir para provar que estava certo, de tentar mostrar que era diferente. Mas toda vez que você reagia emocionalmente, você entregava controle. E no estoicismo, especialmente nos ensinamentos de Epicteto, aprendemos que quem controla suas reações, controla a própria vida. E é exatamente isso que muda o jogo. Quando você para de reagir como esperado, você quebra o padrão mental da outra pessoa. Aplique isso ficando em silêncio diante de provocações, respondendo com calma quando tentarem te atingir, não entrando em discussões longas para se defender, porque quem tenta se explicar demais já está se colocando abaixo. Você já percebeu que quando ficou frio por um momento, a outra pessoa mudou o comportamento? Isso acontece porque o ser humano se sente desconfortável. Quando perde a previsibilidade, então ao invés de mandar aquele texto enorme explicando seus sentimentos, reduza para poucas palavras firmes. Ao invés de demonstrar ciúme, demonstre indiferença estratégica. Ao invés de correr atrás quando se afastam, mantenha sua postura. Isso não é jogo infantil. É maturidade emocional. É mostrar que sua estabilidade não depende da validação de ninguém. Quando você deixa de reagir impulsivamente, você passa a observar mais, e quem observa entende padrões. Você começa a perceber quem só te procura por conveniência, quem aparece apenas quando precisa. E quando você identifica isso e não reage como antes, você cria um vazio de controle, e esse vazio incomoda profundamente, porque a outra pessoa perde o poder que tinha sobre suas emoções. E quando alguém perde esse poder, começa a questionar o próprio valor dentro da dinâmica. É aí que sua ausência emocional começa a pesar mais do que sua presença desesperada um dia pesou. Número 6. Torne-se difícil de substituir. Você já sentiu aquela sensação amarga de perceber que estavam bem sem você, como se sua presença nunca tivesse feito diferença? E isso machuca porque parece que você era comum demais, mas o estoicismo ensina que o valor não está em ser necessário o tempo todo, e sim em ser raro. Sêneca falava sobre desenvolver virtudes que não dependem da opinião alheia. E é exatamente isso que torna alguém inesquecível. Aplique isso investindo em habilidades reais, aprendendo algo novo, cuidando da sua aparência com disciplina, melhorando sua comunicação, fortalecendo seu corpo e sua mente. Porque quando você evolui de verdade, você deixa de competir por atenção e passa a ser referência. Você já percebeu que pessoas seguras não imploram para ficar. Elas simplesmente são tão completas que a perda delas pesa naturalmente. Então pare de tentar ser apenas legal ou disponível. Seja interessante, tenha opinião própria, tenha rotina, tenha metas claras. Quando você constrói uma vida que não gira em torno de alguém, você se torna alguém difícil de substituir. E quando finalmente se afasta, o que fica não é só silêncio, é comparação constante. Porque ninguém entrega a mesma energia, a mesma presença, a mesma firmeza que você entregava. Só que agora sem carência, sem excesso, sem desespero. E essa combinação de valor com escassez cria impacto psicológico profundo. É quando percebem que perderam mais do que imaginavam. E quanto mais você cresce em silêncio, mais sua ausência se transforma em arrependimento na mente de quem não soube valorizar. Número 5. Corte o excesso de acesso.
Você já esteve sempre ali, respondendo rápido, disponível a qualquer hora, aceitando migalhas de atenção só para não perder a pessoa, e no fundo você sabia que estava dando acesso demais para quem entregava pouco. O estoicismo ensina sobre limites claros e autocontrole. E limites são a base do respeito. Quando alguém sabe que pode falar com você a qualquer momento e você sempre estará ali, seu valor diminui aos poucos. Aplique isso reduzindo a frequência de contato, não compartilhando cada detalhe da sua rotina, não respondendo imediatamente toda a mensagem, mantendo partes da sua vida privadas. Você não precisa anunciar que está se afastando, apenas mude sua postura. Você já percebeu que quando ficou um pouco mais distante, começaram a perguntar onde você estava? Isso acontece porque acesso limitado gera curiosidade e curiosidade gera interesse. Quando você corta o excesso de disponibilidade, você obriga o outro a fazer esforço, e quem precisa fazer esforço começa a valorizar. Além disso, você recupera algo essencial que havia perdido: seu tempo e sua energia. Ao invés de gastar horas esperando respostas, você usa esse tempo para crescer, treinar, estudar, planejar seus próximos passos, e essa mudança silenciosa transforma a dinâmica. Porque agora você não está mais implorando por espaço na vida de ninguém, você está escolhendo quem merece espaço na sua vida, e quando essa inversão acontece, o impacto é imediato. A pessoa sente que perdeu acesso privilegiado, sente que já não sabe tudo sobre você, sente que já não controla sua atenção, e essa perda de acesso é o que realmente enlouquece. Não é drama, não é briga. É simplesmente perceber que aquilo que era fácil se tornou raro, e o ser humano sempre valoriza mais aquilo que pode perder. Número 5. Mostre que sua vida continua. Você já passou pela fase de ficar esperando uma mensagem, olhando o celular, imaginando se a pessoa estava pensando em você, enquanto sua própria vida parecia ter parado. E isso dói porque dá a sensação de que tudo dependia daquele contato. Mas o estoicismo ensina que nada externo pode ser a base da sua estabilidade. Marco Aurélio escrevia para si mesmo lembrando que a vida continua independentemente das atitudes dos outros. E é exatamente isso que você precisa aplicar. Pare de demonstrar que sua rotina gira em torno de alguém. Volte a sair, a treinar, a estudar, a trabalhar com foco. Publique menos indiretas e mais resultados. Mostre evolução sem precisar anunciar. Você já percebeu que quando começou a ocupar seu tempo com coisas produtivas, a ansiedade diminuiu? Isso acontece porque mente ocupada não implora atenção. Quando você mostra que está avançando, que está sorrindo, que está crescendo, a mensagem é clara: você não dependia daquela pessoa para continuar. E isso gera um choque interno em quem achava que você ficaria estagnado. Ninguém espera que você evolua rápido depois de ser deixado de lado. E quando você faz exatamente isso, você quebra expectativas. A outra pessoa começa a se perguntar se te perdeu de vez. Começa a imaginar quem está tendo acesso a essa nova versão sua. E quanto mais você progride, mais a comparação dói. Porque agora não é apenas sua ausência física, é a percepção de que sua vida está melhor sem eles. E nada provoca mais inquietação do que perceber que alguém que você subestimou está prosperando em silêncio. Número 4. Não busque vingança, busque indiferença. Você já sentiu vontade de postar algo só para provocar, de responder frio apenas para machucar de volta, de tentar causar ciúme para mostrar que também pode ferir? Mas toda vingança emocional ainda é uma forma de dependência, porque mostra que você ainda está reagindo, e o estoicismo deixa claro que a verdadeira força está na indiferença racional. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos ferem, mas a interpretação que damos a eles. Então aplique isso mudando sua intenção. Não faça nada para atingir alguém. Faça por você quando encontrar a pessoa. Mantenha a postura calma, educada e breve, sem ironia, sem excesso de emoção. Você já percebeu como a indiferença verdadeira é desconcertante? Porque ela mostra que você superou, e quando alguém percebe que já não tem impacto sobre suas emoções, começa a se sentir pequeno. Vingança gera guerra, indiferença gera dúvida, e a dúvida corrói por dentro. Quando você deixa de tentar provar algo, você transmite segurança. Quando você deixa de competir, você demonstra superioridade emocional. Isso não significa frieza cruel, significa equilíbrio. É agir como alguém que aprendeu a lição e seguiu em frente. E quanto mais natural for sua postura, mais a outra pessoa percebe que perdeu espaço na sua mente, e perder espaço na mente de alguém que antes dava tanta atenção é o que realmente mexe com o ego. Porque no fundo, o que mais enlouquece não é o ataque,
É perceber que você já não se importa como antes. Número 3. Eleve seu padrão e não negocie mais. Você já aceitou menos do que merecia só para não perder alguém? Já tolerou atrasos, respostas frias, promessas vazias e, mesmo incomodado, continuou ali com medo de ficar sozinho? Mas o estoicismo ensina que caráter vale mais do que companhia. E quando você entende isso, seu padrão muda. Aplicar isso significa parar de aceitar migalhas emocionais. Significa não correr atrás de quem demonstra pouco interesse. Significa deixar claro com atitudes que respeito não é opcional. Você já percebeu que quando começou a dizer menos tudo bem para o que te machucava, algumas pessoas se afastaram. E isso não é perda, é filtro. Quando você eleva seu padrão, só permanece quem realmente está disposto a acompanhar seu nível. E essa mudança assusta quem estava confortável com sua antiga tolerância. Porque agora não é mais fácil te manter por perto. Você exige reciprocidade. Exige clareza, exige postura, e quando alguém percebe que não consegue mais te oferecer o mínimo e ainda assim te manter, começa a sentir a pressão da possível perda. Elevar seu padrão também significa melhorar sua própria conduta. Ser mais disciplinado, mais focado, mais coerente com o que fala. Porque padrão alto começa em você, e quando você demonstra que prefere ficar sozinho do que mal acompanhado, você transmite força, e força atrai respeito. Quem antes te tratava como opção começa a perceber que talvez não tenha mais espaço na sua nova fase, e essa percepção de exclusão é o que realmente mexe com o ego. Porque ninguém gosta de descobrir que perdeu acesso a alguém que agora se valoriza muito mais do que antes. Número 2. Domine sua mente quando a saudade bater. Você já decidiu se afastar, já entendeu seu valor, mas em algum momento a saudade apareceu e quase fez você voltar atrás. Quase fez você mandar aquela mensagem só para aliviar o vazio. E é exatamente aqui que muitos perdem o poder que estavam construindo. O estoicismo ensina que disciplina emocional é continuar firme, mesmo quando a emoção tenta sabotar sua razão. Sêneca falava sobre suportar o desconforto como parte do crescimento. E é isso que você precisa aplicar. Quando a vontade de procurar surgir, pare, respire, espere alguns minutos, ocupe sua mente com outra atividade. Vá treinar, caminhar, estudar, conversar com alguém produtivo. Você já percebeu que muitas vezes não era amor. Era hábito, era costume, era dependência de atenção. E quando você identifica isso, a saudade perde força. Dominar a mente significa lembrar por que você decidiu se afastar. Lembrar das vezes em que foi ignorado. Lembrar da sensação de desvalorização, não para alimentar raiva, mas para manter clareza. Porque clareza protege sua decisão. Cada vez que você resiste ao impulso de voltar atrás, você fortalece sua autoestima. E quanto mais firme você fica, mais real se torna sua ausência. Não é um afastamento teatral, é uma escolha sólida. E quando a outra pessoa percebe que você não está voltando na primeira recaída emocional, começa a entender que dessa vez é diferente, e é essa firmeza silenciosa que transforma a saudade em impacto psicológico profundo. Número 1. Transforme a dor em evolução visível. Você lembra exatamente do dia em que percebeu que não era prioridade? Lembra da sensação de ser deixado de lado, de ver a frieza nas respostas, de sentir que estava lutando sozinho por algo que deveria ser recíproco, e aquela dor pareceu diminuir seu valor por um momento. Mas é aqui que o estoicismo mostra sua força real, porque para os estoicos como Marco Aurélio, a adversidade não é castigo, é treinamento. E tudo o que te atinge pode ser usado como matéria-prima para crescimento. Aplicar isso significa usar a frustração como combustível. Significa pegar a energia que você gastava tentando convencer alguém a ficar e direcionar para sua evolução pessoal, física, mental e financeira. Você já percebeu que depois de sofrer você ficou mais atento, mais desconfiado, mais forte. Isso é aprendizado. Agora imagine fazer isso de forma consciente. Comece criando metas claras. Melhore sua disciplina diária. Acorde mais cedo, organize sua rotina. Estabeleça objetivos concretos, desenvolva novas habilidades, invista no seu corpo com constância, invista na sua mente com leitura e estudo, invista no seu futuro com planejamento. Cada pequeno avanço constrói uma nova versão sua. E essa nova versão não implora, não se explica demais. Não aceita migalhas, ela escolhe quando sua evolução se torna visível. Não precisa de indireta, não precisa de provocação, sua postura fala por você. E é aqui que algo poderoso acontece. Se posicionar melhor, o estoicismo não ensina a manipular pessoas.
ensina a dominar a si mesmo. E quando você domina a si mesmo, naturalmente muda a forma como o mundo reage a você. Sua ausência não é joguinho, não é vingança. Peço a você a se inscrever no canal e ativar o sino de notificação.